Tudo bom, pessoal? Eu sou Rogério de Vidal Cunha, juiz de direito, professor, e bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Espero que estejam gostando. Eu sei que todo youtuber pede isso, né? Nem me considero youtuber, sou só um professor que gosta bastante de dividir o conteúdo que produz, né? Não só com os meus alunos dos cursos que eu dou aula, mas também com vocês do YouTube que estão aqui, às vezes, precisando de uma dica rápida para estudar para uma prova, para um concurso público. Então, se você está gostando do canal, se você chegou aqui pela primeira vez, clica na inscrição, se inscreva no canal, deixe o seu like. Nossa, acredita, ninguém ganha nada com like no YouTube. É que quanto mais pessoas mostram, apontam, clicam no curtir, mais o YouTube vê como esse vídeo como um vídeo relevante. E aí mais pessoas acabam chegando no nosso canal e com isso nós conseguimos ampliar, fazer com que esse conhecimento chegue mais longe. Pessoal, hoje nós estamos começando uma coisa nova no canal e a minha ideia é toda segunda-feira trazer para vocês um resumo rápido, breve, objetivo do que foi publicado no último informativo do Superior Tribunal de Justiça em matéria de direito tributário. Porque o que eu observo? Que muitas vezes se sabe o entendimento do STJ, mas nem sempre se sabe a origem, o fundamento daquele mesmo entendimento. Então hoje nós vamos tratar com os temas do informativo, aqui 657 do Superior Tribunal de Justiça. O informativo foi publicado na última sexta-feira. E vamos trabalhar com os 3 julgamentos principais desse informativo. Vamos explicar o que o STJ decidiu de relevante. Nós tivemos 3 julgamentos muito importantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro, que o STJ julgou o tema repetitivo 695. E qual foi o tema? O STJ disse que o IPI sobre... Deixa eu botar minha canetinha aqui. Opa, vamos voltar aqui. Aqui a gente tem que fazer tudo ao vivo. Aqui. Que o IPI incide sobre veículo importado para uso próprio, haja vista que tal cobrança não viola o princípio da não cumulatividade, nem configura bitributação. A questão envolvia a afirmação dos contribuintes de que, ao incidir IPI sobre o veículo importado, havia uma bitributação, ou seja, 2 pessoas políticas, a União e o Estado-membro, exigindo sobre o mesmo fato gerador, a importação, 2 tributos diversos. Ou ainda que havia bis in idem, já que a União exigia imposto de importação e também um imposto sobre produtos industrializados. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido no final do ano passado, com repercussão geral, que não havia que se falar em bitributação ou bis in idem, tanto na figura imposto de importação IPI, quanto na figura imposto de importação ICMS, pois os fatos geradores são distintos. O que acontece é que o IPI tem como fato gerador a industrialização, ou seja, a transformação de matéria-prima em um produto industrializado. E para fins tributários, para fins do chamado aspecto geográfico da regra matriz de incidência, que é onde no âmbito espacial ocorre esse fato gerador, não importa se essa transformação ocorreu em território nacional ou não. Então, um carro produzido lá nos Estados Unidos, ele foi industrializado. E para fins da norma brasileira, não importa se ele foi industrializado no Brasil ou se ele foi industrializado no exterior. E por que não tem bis in idem em relação ao ICMS? Pelo simples fato de que o fato gerador do ICMS é a circulação, é a mudança de propriedade do bem. Então, se o bem era de propriedade do importador e agora é de propriedade do adquirente, do contribuinte, houve essa mudança. Então são 2 fatos geradores distintos, por isso a incidência dos 2 tributos. Vamos lá, pessoal. O outro tema foi o tema importante, que foi decidido no RESP 1651.347, que vai dizer o quê? Que a receita derivada da operação denominada back-to-back não goza de isenção para fins de PIS e COFINS. O que quer dizer esse julgamento? O que o STJ decidiu? Primeiro de tudo, vamos explicar o que é o tal do back-to-back. Back-to-back é uma modalidade de negócio, uma modalidade de negócio realizado pelo contribuinte,
em que o sujeito, é uma relação tripartite com 3 partes, em que um sujeito, pessoa jurídica ou não, residente no Brasil, compra um bem no exterior para vendê-lo também no exterior. Então é como se fosse uma compra remota. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, eu vou lá na China e compro, por exemplo, pulseiras, essas Smart Band, para vender para outro lugar. Eu não compro para trazer para o Brasil. Da própria China eu já vendo. Isso é muito comum. Hoje em dia, nessas figuras, nesses marketplaces, até eu não vou falar o nome, mas 2 grandes marketplaces no Brasil têm essa compra internacional. E na verdade a empresa aqui compra da China e te revende, entrega no Brasil. Nesse caso, o STJ entendeu que o back-to-back, que é de volta a volta, por assim dizer, essa relação triangular entre um vendedor no Brasil, um vendedor no exterior e um comprador em algum lugar do mundo, pode ser no Brasil ou não se equipara à exportação. E, portanto, essa operação não está sujeita à isenção geral que a Constituição fornece às exportações. Logo, vão incidir PIS e COFINS pelo faturamento da empresa em relação a essa operação back-to-back. Beleza? Então, para a gente encerrar, o terceiro julgamento importante, esse até talvez mais comum, especialmente para quem estuda para os concursos estaduais, é o RESP 1695-340 Minas Gerais. Que vai dizer o quê? A qualificação do imóvel... vamos botar aqui, né, gente, que fica melhor. Acontece. A qualificação do imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que afasta a incidência do IPTU. Olha só, o que o STJ está dizendo neste julgamento? O STJ está dizendo que, como regra, as limitações administrativas, elas não influenciam na incidência do IPTU. Então, por exemplo, uma servidão administrativa, um direito de passagem administrativa, ou mesmo o próprio recuo que as leis municipais estabelecem, aquela distância entre o meio-fio e o início da construção, elas não influenciam no IPTU. E isso por quê? Porque apesar de existir uma limitação, o direito de propriedade na sua cláusula dura, no seu cerne, não é atingido. Então, o sujeito passivo, o contribuinte, continua a ter disponibilidade sobre a coisa. Ele pode vender, ele pode construir, desde que respeitada a limitação. Agora, quando o Estado estabelece uma estação ecológica, ele limita de forma absoluta o direito de propriedade. Ele praticamente desapropria sem pagamento aquela região. Ele não pode mais construir sem autorização, ele não pode alienar sem comunicar. Então, por isso, o STJ entendeu que no caso de qualificar o imóvel como estação ecológica, o sujeito passivo perde por completo, de fato, o direito de gozo sobre aquela propriedade. E com isso, ele não pode ser tributado pelo IPTU, já que ainda que ele seja formalmente proprietário, ele não pode, de fato, exercer nenhum dos poderes mencionados no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse formato de vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se tem alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, deixa o seu comentário, eu respondo, sempre que possível eu respondo. E mais uma coisinha, para quem tem interesse, o nosso canal é Direito Tributário e Processo Civil. Em Processo Civil, eu tenho um curso online muito legal que eu trabalhei bastante para montar, que se chama Audiência Civil, Teoria e Prática. Nesse curso você vai poder trabalhar e vai conhecer todos os aspectos práticos e teóricos de todas as audiências cíveis. Então, se você tem um pouquinho de interesse nisso, você recém-formou, não está acostumado, ainda tem medo de fazer audiência, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e dá uma olhada no curso. Independente disso, nós vamos continuar aqui no canal produzindo sempre que possível, dentro da minha disponibilidade, aulas sobre direito civil, direito tributário, direito processual civil e direito tributário. Beleza, pessoal? Não deixe de deixar o like, não deixa de se inscrever no nosso canal.